Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Whindersson Moraes Coach. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz e empreendedor digital. Eu venho nesse vídeo trazer para você autores e livros que vão incentivar você à leitura. O grande ponto é você, de fato, buscar o autoconhecimento. E através da leitura você trabalha, um dos pilares do autoconhecimento. Hoje eu vou estar falando sobre esse livro, As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento, de Dale Carnegie, como se expressar, ouvir os outros e resolver conflitos. A partir dessa ideia desse livro, que eu já estou fazendo, a última edição foi desse livro também, só que pegando um outro tópico. O tópico de hoje desse vídeo é lidando com o medo. E quando se fala desse livro, a gente também está falando da ambição. E foi até um tema que eu falei de outros vídeos, que é ambição versus ganância. Ambição, ela é saudável, é algo saudável para que você possa crescer na sua vida. A ganância, eu preciso passar por cima das outras pessoas para que eu me dê bem naquela situação. É diferente de ambição. Ambição é aquele algo saudável de busca, de melhorar, de fazer melhor no trabalho, fazer melhor na vida pessoal. Então é importante a gente diferenciar. Quando a gente fala em ambição, as pessoas confundem com ganância. E trazendo esse tema de hoje, lidando com o medo, o que a gente pode trazer? Existe relações, que se destacam em relação a esse medo. Então, a gente vai falar aqui como ele começa, como funciona e como pode ser eliminado. E existem 4 fatores de origem ao medo, que a gente vai estar analisando nesse recorte desse livro. Lembrando que eu vou trazer alguns pontos. A princípio existem 2 categorias. Tem pessoas que fazem várias coisas bem e tem um potencial de subir na empresa em várias direções diferentes. E existe aquele, o especialista, que por oposição ao generalista, são pessoas muito boas em contabilidade, em números, matemática, e eles não se sentem bem com qualquer outra coisa. Então, entenda aqui, refazendo ou falando de outra forma o que eu acabei de falar. Existem pessoas que têm uma tendência a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela tem uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que ela não se aprofunda em uma coisa. Então vamos pensar que um clínico geral, ele sabe um pouco de tudo, mas não se aprofunda em algo. Se eu falo um médico cardiologista, ele já é mais específico. Então, o que esse livro vai trazer? Que existe essa diferença desses 2 profissionais ou até 2 tipos de pessoas. E baseado dessa pessoa mais específica, desse conhecimento, elas gostam do sentimento de domínio e controle que vem de trabalhar em sua especialidade. Pode ser indivíduos bastante ambiciosos, mas sua ambição seguirá um caminho específico na empresa ou no objetivo que ele tem. Em resumo desses 2 tipos de pessoas, os indivíduos geralmente se encaixam em 2 categorias principais. Aqueles que geralmente se encaixam, que são muito bons em uma coisa,
e outros que apenas são bons em muitas coisas, sem se destacar realmente em nenhuma delas. Um bom líder deve relutar muito antes de acreditar que algumas pessoas simplesmente não são boas em nada. Todo mundo tem um ponto forte em algum tipo, em alguma habilidade. A infelicidade disso tudo é que nem todos nós reconhecemos qual é esse ponto forte, seja em nós mesmos ou seja nas pessoas que convivemos. A longo prazo, poucos de nós conseguimos tirar proveito dessa nossa força real. Então, a causa disso pode ser a falta de autocompreensão, falta de foco em quem você realmente é ou falta de consciência ou reconhecimento daquilo que você realmente faz bem. É uma forma de medo, porque normalmente se baseia em tentar viver de acordo com aquilo que você acha que deve ser, em vez de ser quem você é. É tentar ser um tipo de pessoa diferente daquela que você é. Em termos de ambição, é aspirar pela coisa errada no nível da própria identidade. E aí, baseado nisso, existe o especialista bem-sucedido e o generalista vencedor. Também tem o medo disfarçado de impaciência. Você também vai ter nesse livro o medo sob pressão, medo de descobrir os seus limites. E também vai ter um tópico em relação a respeito a si mesmo e os outros. Falando um pouco sobre o especialista bem-sucedido, entre os indivíduos especialistas mais bem-sucedidos reconhecem essa qualidade bem no início. Eles sabem que são bons do que gostam do que faz. Canalizam a carreira nessa direção. Então sua ambição se afirma de uma maneira congruente com a sua natureza essencial. Generalista vencedor, de uma maneira recíproca, algumas pessoas têm um talento de muitas coisas, mas transformam esse ponto forte em uma vulnerabilidade. É muito bom ser generalista, mas não é bom tentar abraçar o mundo. Muitos generalistas alocam seus recursos em diversas áreas, mas talvez não causem impacto forte em nenhuma delas em particular. Se você é um indivíduo multitalentoso desse tipo, não tenha medo de concentrar sua ambição. Quando estiver trabalhando em uma área em particular, não se distraia nem se deixe atrair por outras coisas. O medo disfarçado de impaciência. Segundo tipo de medo, manifesta como impaciência. É ter medo de reservar um tempo para desenvolver suas habilidades, o que leva rapidamente a desistir ou entrar de cabeça. Olha, presta atenção nessa parte, tá? Um segundo tipo de medo se manifesta como impaciência. É ter medo de reservar um tempo para desenvolver suas habilidades, e o que leva rapidamente a desistir ou entrar de cabeça. Isso acontece com uma frequência no ambiente, pode ser corporativo, em qualquer ambiente, especialmente como entre muitos ambiciosos. Você quer sair da frente o mais rápido possível. Quando você vê uma abertura, seu instinto é correr atrás dela. E ainda saiba, né, no fundo do coração que não está realmente preparado. Então, o segundo tipo de medo, portanto, é o de reconhecer áreas internas que ainda precisam melhorar. Esse tipo de medo vale-se de ambição para se esconder. Seu discurso é: não desperdice mais tempo com preparações, você precisa subir o mais rápido possível. O problema é que se tentar subir rápido demais, quase certamente cairá. E aí vem, logo em seguida, o medo sob pressão. E aí, internamente, talvez o nível subconsciente, o medo de assumir mais responsabilidade, esteve sempre presente. A pressão adicional assustou você e você não quis lidar com isso. Quis tornar a ambição pura e simples a qualidade definidora do seu ser. Mas isso é a ambição agressiva e não a ambição assertiva. Um outro tópico interessante desse livro é medo de descobrir seus limites. Não ignore o fato que você pode ser um líder assertivamente ambicioso e altamente bem-sucedido, mas não
deseja ser o presidente dos 100 melhores empresas da lista de Fortune. Você pode querer liderar sem querer liderar todo mundo. Então, dentro desse descobrir, né, o limite, você vai errar. Você, de fato, né, quando a gente tem esse processo de medo, muita gente tem medo de errar, muita gente tem medo de decidir errado aquilo que de fato pode fazer sentido para ela ali naquele momento. Então, tem gente que, diante de uma decisão, ela até decide uma posição, só que ela fica pensando, será que a outra decisão era melhor do que essa? Ou seja, ela decidiu aqui, mas a mente dela fica nessa outra opção. Então, aí tem outro tópico do livro, né? Respeite a si mesmo e aos outros. Respeito é muito importante no meio onde você vive. É um erro medir o respeito em termos quanto os outros o respeitam. Em vez disso, consciente o quão respeitoso você é para com os outros integrantes, e seja da família, seja de uma equipe, de um trabalho, e quanto respeito você tem por si próprio, por si mesmo. Então, respeito se trata o quanto respeito você tem por si e quanto você tem respeito em relação aos outros. Automaticamente, consequentemente, esse respeito das outras pessoas em relação a você, isso é fortalecido. É uma reciprocidade, retribuído de alguma forma. Então, o livro traz alguns direcionamentos de ações. Tá? O meu incentivo é que você leia esse livro, As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento, de Dale Carnegie. É um autor, né, de muito renome nessa linha do autodesenvolvimento. E o meu convite é que você trabalhe, quando a gente fala de livro é 15% da parte cognitiva que você consegue trabalhar, e tem os 85% que é a parte emocional, que você pode fazer terapia ou processo de coaching. Baseado nisso, o meu convite é que você trabalhe as duas partes. Separe um momento por dia para você ler livros. Tem gente que separa 30 minutos, tem gente que acorda até mais cedo, 1 hora, e 1 hora ela lê por dia. E isso em larga escala, a longo prazo, isso é equivalente a um curso técnico, uma pós-graduação, e isso faz com que você suba degraus na sua vida. Conhecimento praticado é poder dentro da sua dinâmica, seja na parte profissional, seja na parte pessoal. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, curta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos e o nosso trabalho, a nossa jornada. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.